Olha quem voltou é ela, mais envelhecida, cansada, abatida, mas voltou. E hoje eu vou fazer um vídeo que muita gente pediu, 4 pessoas, 5, dependendo da lembrança, sobre a viagem que a gente fez com a Manuela. Eu, rapazinho, meu marido, é estranho falar marido, inclusive eu tô andando com a mão assim, ó, que essa aliança na mão esquerda tem pesado muito, é muito puxado. Eu, meu marido e a Manuela viajamos pra Londres, Força Guerreira e Paris. E muita gente perguntou como é que foi essa experiência de fazer uma viagem com criança, nós dois e uma criança de 11 meses. Vamos começar sobre voos, falar sobre voos. Cara, se você puder escolher viajar com a criança num voo noturno, faça isso. A gente voltou no voo noturno e foi num voo diurno. O voo diurno, que a gente foi, 5 horas da manhã, mas ela tinha basicamente acabado de acordar. A companhia não era uma companhia que era muito confortável, então faltava alguma coisa assim de refeição, não era muito bem servido. Enfim, a Manuela ficou muito tempo acordada, era muita coisa para entreter ela. A Manuela ainda não assiste televisão, nem celular, nem nada. Então era muita coisa para entreter ela. E eu recomendo muito que se você fizer uma viagem longa, faça uma viagem à noite, porque a criança, minha filha, dorme pelo menos assim 60% da viagem, que foi o que aconteceu na nossa volta. Chore se você chorou. Outra coisa que eu recomendo sobre voos é você, se puder, financeiramente falando, escolher aquelas cabines plus, né, que eles chamam assim. Não tô falando de classe executiva e econômica não, porque eu não sei nunca nem fui em classe executiva. Mas eu digo daquelas cadeiras que são mais espaçosas, tá ligado? Aquele assento mais que você compra, enfim, cada companhia tem uma nomenclatura. É pra ter um pouco mais de espaço. As companhias, elas têm 3 cadeiras, né? Era eu, ele e ela. E ela não paga ainda assento porque ela é menor de 2, né? Acho que é 2 anos, né? Então ela vai com a gente. Então era muito apertado, né? Assim, até pra voo nacional eu pego esse mais quando eu posso. E eu vi que tinha família lá com criança que ficava naquele espacinho assim grande, né? A criança ficava em pezinha, enfim, brincava ali em algum momento e tal. Mas quando ela tava naquela fase, ainda não andava, mas naquela fase de querer ficar em pé, encostado em tudo. E ela não podia porque não tinha esse espaço, né? Então, assim, quem puder financeiramente falando, pegue esse espaço que é maravilhoso, vale a pena. A gente pegou a companhia que o voo era muito mais longo, mas era uma companhia que era consideravelmente mais barata. Se você tiver grana, meu amigo, pegue um voo mais curto. Mas se tiver. Porque às vezes não compensa. E outra, esses voos, às vezes, o pessoal não tá muito afim. O que esse povo tá querendo ir pra Europa aí? Um bando de rapaz, a reação era que a gente tá viajando só rapaz. A gente encontrou um anjo na ida que conseguiu colocar o cara que tava com a gente, né? Porque o assento é de 3 pessoas. O bichinho rei, pobre rei, miserável, acho que ele rezava tanto, que o homem, por iniciativa própria dele da tripulação, colocou esse cara em um outro lugar. Ficou pena desse miserável de ter que viajar não sei quantas horas com o bebê do lado, sendo que ele não tem bebê. Um brinquedo, que é novidade, um brinquedinho, uma besteirinha assim, é sempre bom, pelo menos entrete por algum tempo. Os 5 minutos sem entreter já é bom. Então leva uma novidadezinha, um brinquedinho, não precisa ser caro, uma besteira que ela nunca viu, a criança nunca viu. Agora, indo pro tópico remédios. No exterior, pelo menos na maioria dos lugares, né, que eu já ouvi falar, Europa em geral, o Canadá, é muito difícil que você consiga um remédio, né, mais forte, digamos assim, né? Se o seu filho já tomou antibiótico e tudo mais e tal, um corticoide que ele já tomou e tudo mais e tal, e você sabe que ele pode ter algum tipo de doença e tal, não sei o quê, no exterior vai ser muito difícil que você consiga esses remédios. Então, assim, seu filho, de vez em quando, uma crisezinha e tal, não sei o que, se o médico do Brasil já puder passar e você levar, agora, não sei como é regra, né, de levar assim, né, comigo foi tranquilo, mas levar assim, tá, Manuela teve uma crise de tosse horrível, que eu nunca vi na minha vida, até hoje ela teve, quando a gente faltava assim, uns 4 dias pra gente voltar pro Brasil, em Paris. Não sei o que levou, mas assustou a gente um pouco. A gente teve que ir na farmácia e a farmácia simplesmente não vendia. Foi uma burocracia para poder comprar um antialérgico, porque a gente não tinha levado o antialérgico, que era a coisa mais básica do mundo, e a gente não tinha levado. A gente levou o antibiótico que ela tinha tomado há pouco tempo, mas não tinha levado o antialérgico. Então, se você puder levar uma farmacinha básicazinha e tal, não sei o que, leve, porque lá o buraco é bem mais embaixo pra conseguir remédio. Aqui o Brasil, pessoal, o Milanta Plus é aqui, ó, no gargalo que nem café. Mas lá não é. Aqui é muito mais fácil. Vamos falar de carrinho.
Então compramos um trambolho, ainda bem que foi de segunda mão, o brechó, quando a Manuela nasceu, porque o trambolho tinha o diacho do bebê conforto que acoplava. Eu nunca usei esse bebê conforto acoplado em carrinho, eu não entendi até hoje o uso. Se eu puder dar uma dica, tenha um carrinho que você usa pra viagem. O que a gente usou é o Burigoto Up, o nome, a marca do carrinho. Não é publi isso aqui, mas eu gostaria que fosse porque o carrinho é caro, mas ele foi na época com indicação de seguidora. Vários indicaram esse carrinho, vários seguidores. Na época eu fiquei muito de vaca pra comprar, porque ele é caro. Mas, gente, melhor investimento que eu fiz na minha vida. Esse carrinho, esse Burigoto Up, eu não sei de outros, tá? Eu vou falar do que eu tenho experiência. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui. É esse carrinho aqui, sabe? Ele é confortável, até pra você botar umas coisas que ele deita, mais do que isso aqui também. E ele se desmonta, ele é muito leve. Dá pra botar coisa aqui embaixo também. Acho que dá pra ver. Se desmonta com uma mão só. Então ele foi feito. Por que você não desmontou só com uma mão? Porque eu tô com duas. Eu queria dizer que se você vier com o bebê, dá pra desmontar. Eu vou aqui fazer. E ele fica assim. Ele cabe na parte de cima do avião. Então você não precisa despachar ele. Então é o melhor dos mundos, assim. E olha, tem uma alça aqui. É assim, o milho ele é bem levinho. Não que não é acerola, mas para um carrinho ele é leve. E para desmontar, é só destravar aqui, ó. Então a gente desmontou no avião, a gente levava ele. Então as malas eram despachadas e tava a gente só com o mochilinho, o carrinho pra cima e pra baixo nos aeroportos e tudo mais. Enfim, na viagem. Na Europa todo mundo anda muito a pé, né? Esse carrinho aguentou, viu? Subindo escada, descendo escada, né? Porque os metrôs de Londres não são muito acessíveis. Enfim, foi maravilhoso. Comida, escolha suas batalhas, né? A Manuela não tava mais sonolente, desde os 6 meses ela já comia. E ela tinha 11 meses, faltava um mês pra ela começar a comer comida com sal. Ou seja, comida igual a dos adultos. Antes disso, até nessa época, 11 meses, ela comia comidinha sem sal. O pediatra falei, olha, cara, 11 meses eu vou desencanar, porque, enfim, não tem condição de viajar já com o bebê e levar um monte de comidinha congelada, tá? Não vai rolar. Falta um mês e tal, tá tranquilo. E foi assim que aconteceu. Né? A gente escolheu por não levar, mas tem como levar, mas realmente escolheu por não levar, porque assim, já ia ser muita demanda. E aí a gente falou, não, lá ela vai comer comida normal. E realmente lá, né, como as pessoas são muito práticas na vida, fazem muita coisa a pé de bicicleta e tudo mais e tal, tem muita coisa nessas lojinhas de conveniência. Frutinha já cortada, ela comia muita fruta na época. Almoço, do nosso mesmo, a gente pegava uma comidinha mais saudável, que apesar de ser com sal, era mais saudável, então a gente dividia com ela, porque ela ainda comia pouquinho. Escolhemos nossas batalhas, essa não foi uma delas, né? E foi a melhor coisa que a gente fez. E isso daí vai cair muito na parte da hospedagem, que eu vou falar já já. De alimentação, desencanamos, senão a gente ia morrer doido. E eu não posso morrer, pois sou mãe, então pra criar não tenho nem opção de morrer se eu quiser. Expectativas. Expectativas é o tópico que eu mais quero falar sobre. Sabe aquela pessoa que você ficou e você acha que ela vai ficar louca por você e ela não faz um WhatsApp pra dar bom dia? Não é frustrante? Não é péssimo? Já aconteceu com você com certeza. Não levou fora é porque você não tá vivendo. Pois com criança ainda é pior. Você cria uma expectativa que vai ser a coisa mais incrível do mundo, comercial de margarina, se frustra completamente. Então nós fomos com expectativa para essa viagem com a criança nos pés. Não adianta você ir para uma viagem com a criança achando que você vai para a mesma viagem que você foi para o mochilão com seus primos, agarrar todo mundo e não sobrar ninguém. Não vai. E ficar com a bandeira lá do Brasil. Eu sou do Brasil. Não vai, amor. Quer ir pra Europa com o filho? Vai. Mas vai sabendo que vai ser um outro tipo de viagem, que vai ser tão bom quanto ou até melhor, ou não. Mas é outro tipo de viagem. São coisas diferentes. Ela, na época, tinha 2 sonecas. Ela tinha uma soneca 11 horas e com as 4 horas da tarde. Como ela tinha essas 2 sonecas, então o que a gente fazia? Cara, o que a gente vai conseguir fazer é sair depois das 11, né? E voltar antes das 4. Vamos pensar que a gente vai fazer uma coisa durante a tarde e vamos com programação para isso. Ela dormiu 8h30 da noite, então vamos fazer uma programação que a gente consegue sair à tarde com ela e beijos, é isso, tá? A gente vai fazer uma programação para cada dia, tem um plano B. Caso dê para fazer uma outra programação, a gente faz. Deu para fazer muito mais do que a gente imaginava. Se eu tivesse criado uma expectativa de uma viagem só, como eu já fiz para a Europa com amigos e tudo mais e tal, teria sido frustrante para mim.
Mas como a gente foi com a expectativa de fazer um passeio por dia, o que que aconteceu? A gente acordava com calma, tomava café da manhã, uma demanda, Manuela sujava, fazia cocô, trocava ela, dava banho, fazia a sonequinha. Na hora do almoço, a gente saía depois da soneca dela. E só voltava 9 horas da noite, 10, porque ela tava no fuso do Brasil, né? Então, 10 horas lá. Aqui era 7 e meia, 8, 9 e meia, 8 talvez. Tô de humanas. Saía depois do almoço com ela. E ela dormia, na soneca da tarde, ela dormia no carrinho, né? A gente andando, ela se cansava e tudo mais, e ela dormia no carrinho. Resumindo, todos os dias a gente saía de casa meio-dia e voltava 9 horas da noite com ela. Então foi muito além das nossas expectativas. Mas porque nós fomos com a expectativa nos pés, assim, ó, a gente vai fazer um passeio, beijos. O que vier é lucro. Faça uma programação que tem que ter a programação. Não adianta você ficar com criança igual a barata tonta. Eles não eram uma coisa muito engessada, porque também criança não dá pra ser coisa engessada. E aí a gente conseguia fazer, mas dentro, né, dessa expectativa. Então foi muito melhor do que a gente imaginava. Todo mundo dizia, né, coragem, coragem. Gente, a gente né, botou um filho pra gente criar, né? Coragem de viajar com uma pessoa que você botou no mundo pra criar é puxado. Claro, tem viagem que a gente vai fazer só. Porque não é pra uma criança ir, porque é cansativo pra uma criança ir. Lá não, lá é um lugar que todo mundo sai com suas crianças pra cima e pra baixo, que ninguém é acostumado a ter babá. Óbvio que deu vontade de ficar no barzinho, às vezes até à noite, não sei o que mais lá. Mas como na Europa, pelo menos, lá as coisas funcionam, não terminam tão tarde. A gente às vezes tava bebendo no barzinho 7 horas da noite, que ainda era dia, tomando umas e tal, não sei o que mais lá. Então, para de se frustrar gratuitamente, porque choras coach. O Paulo Vieira, o coach, tá chorando. Você tá indo viajar com uma criança. Uma criança tem necessidade diferente da sua. Viu, bebezinho de Rosemary? Viagem dentro da viagem. Europa, primeira vez que o rapazinho tinha ido, mas a gente pensou, não dá pra ser aquela máxima de conhecer o máximo de lugares possíveis, porque a gente tá com a criança. E outra, eu não sou muito a favor desse negócio. Claro, você vai uma vez na vida, juntou um grana, dá pra conhecer o máximo de lugares que você puder, claro, né? Mas você acaba não conhecendo o lugar. Estou falando aqui da minha posição privilegiadíssima, claro, mas se você puder, faça isso. Com a Manuela, o que foi que a gente fez? Como a gente sabia que a viagem de avião seria de muito tempo e a gente não sabia como é que ela se comportaria, então a gente escolheu para ir por lugares. Londres a gente queria muito ir, então a gente escolheu Paris, que dava para ir de metrô. E foi joia, maravilhoso. Aquela mesma máxima, escolhemos um horário bom para ela viajar, um horário que ela dormiria, cansamos ela antes e tudo mais e tal, porque a gente não queria submeter a Manuela a mais um avião, né? E fora que essas companhias, né, da Europa, muitas não são muito legais, é um teco-teco que balança pra caralho, e aí, né, quando você tá sozinho, não tem problema você morrer. Mas quando você tá com a criança, você não tá querendo passar por isso. Pra gente foi a nossa melhor escolha. Fora que essa questão de você passar alguns dias, isso eu tô falando da viagem com o filho agora, né? Eu já faço isso sozinha, se eu fosse fazer, de passar alguns dias no lugar ao invés de 2, um dia. Mas com o filho, você vai pra um lugar pra passar 2 dias, você tem que ir na lógica de que filho é assim, pode ser que esteja um dia bom, um dia ruim, né? Um dia que ele tá enjoado, um dia que ele tem uma febre, um dia que ele tem alguma coisa, um dia que ele tá o dente crescendo. Porque filho você tem que contar assim, é um dia bom ou 2 dias ruins, né? Então, você vai passar 2 dias. Um dia ele tá enjoado, um dia tá não sei o que, um dia acordou mais tarde, um dia não sei o que mais lá. Você perdeu a viagem inteira e só você fez se frustrar e gastar dinheiro. Então, se você puder passar mais dias no lugar com o filho, é o ideal, porque aí você está indo com uma margem boa. Airbnb ou hotel? Eis o grande questionamento. Nós ficamos só em hotel, porque a gente pensava muito nessa questão do café da manhã, de ter que acordar e ter uma logística para comer, de fazer tudo mais e tal. Por esse lado, é muito bom, mas a gente sentiu muita falta de, por exemplo, levar uma comida da rua para poder em casa fazer e a Manuela comer. Sempre tinha que ir para um restaurante, esperar a comida do restaurante ficar pronta. Na verdade, a gente voltava pouco para casa, né? Mesmo que tivesse que ir no Airbnb, era difícil a gente voltar para fazer a refeição. Mas um jantar, por exemplo, que a gente queria fazer, que já estava em casa, a gente tinha que ir no restaurante antes, às vezes já estava cansado, mas porque não teria nada no hotel para comer. O hotel, né, de lá que a gente foi, não sei se é um hábito já de lá, mas não tinha frigobar, não tinha micro-ondas que a gente conseguia esquentar uma coisa, entendeu? Então não dava pra comprar uma coisa da rua, congelada, por exemplo. E pra esquentar era assim, um Deus nos acuda. Então assim, a gente acaba realmente dependendo de restaurante, fora o café da manhã.
Então, se você vai com o bebê, eu acredito que vale a pena. Hoje em dia, se a gente fosse viajar com a Manuela pra outro lugar, na cidade que ela tava e tudo mais e tal, a gente iria pro Airbnb. Porque a gente foi com a Manuela pra São Paulo, por exemplo, e a gente comprava comida na conveniência do posto, e aquelas congeladas saudável, né, e tal, e esquentava e tomava café por lá. Eu pesquisei muito nesses roteiros de viagem que a galera faz com os filhos e tudo mais e tal, e sempre a resposta é um grande tanto faz. E realmente depende muito. Mas o Airbnb, dependendo do que for, você poder ter um micro-ondas e uma geladeira por necessidade é maravilhoso, entendeu? Então hoje eu acho que a gente ficaria sim em alguns dias em um hotel, mas com certeza a gente experimentaria o Airbnb também por causa dessa questão de ter a coisa fácil, né? De ter uma reserva, vamos dizer assim. Não ficar sempre... Quando a gente chegava no hotel lá, pronto, o que a gente era água e beijos. Dependendo dos dias que você vai ficar, vale a pena pegar o Airbnb. Se você pegar só 2 dias e tal, eu acho que vale o hotel, né? Porque na trabalheira danada, você compra comida pro Airbnb, acaba estragando comida e tudo mais e tal. Mas se você vai passar uns 3, 4 dias, eu iria pro Airbnb nessa nova experiência. Localização. Você tem que estar em locais, principalmente na Europa, que você consegue fazer as coisas a pé, né? Lá todo mundo faz tudo a pé. Se você tiver numa localização que você esteja mais ou menos perto de alguns pontos que você quer ir, ou perto de uma estação, perfeito. Porque aí você desce na estação, vai com seu carrinho, como várias mães vão estar lá com seu carrinho, com o bebê e tudo mais e tal. E aí você consegue se locomover pros lugares. Quando for procurar um lugar, procura um lugar mais ou menos perto de onde você quer ir, que der pra ir a pé. Quando eu digo der pra ir a pé, é tipo até uma meia hora caminhando, porque lá todo mundo caminha normal. Agora tem dia que você tá morto de cansado, ainda mais viajando com criança. Então, tá perto de uma estação, que você chega em 5, 10 minutos andando, é fundamental, principalmente lá que todo mundo anda de metrô e tudo mais e tal. Eu acho que era isso. Viagem com seus filhos é muito legal, a gente quebra essa coisa do não sei que a gente não consegue, enfim, não é uma coisa de outro mundo, é normalíssimo você viajar com seu filho e tudo mais e tal. Não é esse bicho de 7 cabeças, agora vá com a expectativa lá embaixo, que pode ser mais difícil do que o esperado, né? A gente botou a expectativa tão lá embaixo que era muito improvável que fosse mais difícil do que a gente imaginava. Vamos lá, dentro da nossa realidade que a gente vive aqui há 11 meses. O que a gente acha que pode funcionar, o que não pode funcionar. E realmente a gente foi lá embaixo e deu super certo. Espero que tenham gostado, deu like, aquela humilhação toda, né, que você já sabe. Deu like aqui, se você gostou. Não gostou, dá o like do mesmo jeito, porque não, a gente não faz só o que a gente quer. Dá o like, comenta, compartilha, aquela mensagem toda pra ver se volta aqui o negócio do YouTube. Beijo.